Caras e caros camaradas, queria começar naturalmente por cumprimentar o Eduardo Ferro Rodrigues e todas e todos os deputados do PS à Assembleia da República e no Parlamento Europeu, agradecer este convite. Há mais de 10 anos que não participava numas jornadas parlamentares e quero felicitar pela excelência desta sessão, quer no painel de ontem, concentrado na temática das respostas para a crise social que o país está a viver, quer no painel de hoje, sobre as oportunidades de investimento e da capacidade do país crescer e se afirmar neste mundo global. A síntese que o João Paulo Correia aqui apresentou é um bom retrato da excelência dos contributos de todos aqueles que participaram e queria também saudar todos aqueles que, tendo sido convidados a intervir nos painéis, aqui participaram. Quero, na pessoa do Zé Luís Carneiro, Presidente da Federação do Porto, saudar todos os dirigentes do partido ao nível regional, quer ao nível federativo, quer os vários presidentes de conselhia que aqui vejo na sala, e saudar, na pessoa do Eduardo Vítor Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Gaia, todos os nossos camaradas e meus colegas autarcas ao nível municipal e de freguesia que vejo aqui também na sala. Como disse o Ferro Rodrigues, nós estamos a chegar ao final desta legislatura. E chegados ao final desta legislatura, a questão fundamental que nos devemos colocar é saber: a política que foi seguida ao longo destes 4 anos resultou ou não resultou? O Governo estreou-se com 2 ideias fundamentais. Uma ideia da austeridade expansionista, acreditando que, cortando naquilo que designou as gorduras do Estado, iria diminuir a carga fiscal e iria potenciar o investimento e o crescimento económico. E com uma segunda ideia de desvalorização interna, acreditando que, reduzindo salários e diminuindo a despesa social, iria aumentar a competitividade da economia portuguesa. Aquilo que nós hoje temos de perguntar é se estas 2 ideias funcionaram e se esta receita resultou. Ora, aquilo que nós podemos constatar é que a estratégia falhou e o Governo fracassou nos seus objetivos. Começou por fracassar no objetivo de produzir um novo modelo económico. O Sr. Primeiro-Ministro chegou mesmo a anunciar aqui há uns meses que hoje tínhamos um novo modelo económico e que tinha havido uma alteração estrutural da economia portuguesa. E é verdade que temos de agradecer ao esforço dos nossos industriais no têxtil, no calçado, na metalomecânica, na agroindústria, no mobiliário, o enorme esforço que têm feito para conseguirem conquistar novos mercados, para substituir o mercado interno que foi esmagado por estes 4 anos de austeridade. Mas a verdade é que, apesar deste notável esforço dos nossos industriais, apesar do notável esforço dos nossos agricultores, não podemos concluir que temos uma nova estrutura do nosso modelo económico. Bastou, aliás, o Tribunal Constitucional ter obrigado o Governo a começar a repor parte dos salários cortados aos funcionários públicos e ter obrigado o Governo a começar a repor parte dos rendimentos cortados aos pensionistas para que aquele pequeno crescimento económico que o país teve de 0,9% no ano passado fosse logo suficiente para as importações terem aumentado e para o saldo da balança externa ter tido logo uma redução de 30%. O que é que isto significa? Isto significa que, de facto, há um notável esforço dos nossos empresários. Mas aquilo que não houve foi essa alteração estrutural. Porque essa alteração estrutural não resulta de passos de mágica. Não resulta de voluntarismo de um governo. Resulta de um trabalho duradouro e continuado, como foi feito pela indústria do calçado, como foi feito pela indústria têxtil, como foi feito pelo agroalimentar, que, tendo sofrido primeiro a crise, fizeram aquilo que este governo não fez, que foi investir em quê? Investir na qualificação da sua mão de obra. Investir na inovação.
investir na conquista de novos mercados e assim têm estado a conseguir vencer a crise que enfrentaram e dar a volta. E aquilo que nós temos que fazer é seguir os bons exemplos destas indústrias e não o mau exemplo da política que foi seguida por este Governo ao longo destes anos. E, portanto, este primeiro objetivo não foi alcançado. Mas perguntemos então se foi prosseguido o outro objetivo. E aqui até na conjuntura o Governo disse que era o principal. Reduzir a nossa dívida pública. Ora, aquilo que é que nós assistimos ao longo destes 4 anos? O ponto de partida era difícil, é verdade. A dívida era 97% do produto. Mas aquilo que assistimos ao longo destes 4 anos não foi a estabilização dessa dívida, muito menos a redução dessa dívida. Aquilo a que nós assistimos é que a dívida pública continuou a aumentar. E se a dívida era alta, hoje é mais alta. Se antes era 97%, hoje é 130% do produto. Ou seja, depois de uma dose massiva de austeridade, depois de termos a maior carga fiscal que alguma vez tivemos, depois de termos tido os maiores cortes nas despesas sociais, o resultado que temos é que não temos nem um novo modelo económico, nem uma menor dívida pública, mas, pelo contrário, uma maior dívida pública que este ano vai nos custar, em juros, 5% da riqueza nacional. E diríamos, mas porquê é que o Governo falhou? O Governo falhou, essencialmente, porque este Governo assumiu uma postura de radicalismo ideológico. E em vez de ter uma abordagem pragmática dos problemas, de procurar identificar as suas causas e procurar para cada problema a melhor solução, este Governo não olhou para os problemas, mas este Governo apresentou-se e só com preconceitos. E a cada preconceito quis apresentar não uma solução, mas uma resposta ideológica. E foi neste radicalismo que o Governo fracassou. Nós precisamos, efetivamente, de melhorar a produtividade das nossas empresas. Mas a produtividade das nossas empresas o que é que exige? Exige que nós ataquemos, como estávamos a atacar, o maior déficit que o país tem, que é o déficit da qualificação. E este Governo, em vez de ter apostado na formação dos adultos, ter corrigido, se havia algo a corrigir nas novas oportunidades, o que este Governo fez foi simplesmente desinvestir e acabar com a educação de adultos em Portugal. Ora, a produtividade que nos interessa não é a produtividade que resulta da baixa dos salários. A produtividade que nos interessa é aquela que resulta do aumento do valor dos bens produzidos e essa implica mais formação, mais educação de adultos e não cortes salariais. Nós, de facto, precisamos de modernizar o nosso tecido empresarial. Mas, para isso, o Governo, o que devia ter feito, era apostar nos fatores de inovação. E a ligação entre as empresas e a universidade tem várias formas de ser feita. Mas há uma absolutamente essencial. Uma a que se referiram aqui há pouco o Sr. Engenheiro José Manuel Fernandes, que é a introdução, e o Sr. Engenheiro José António Barros, que é a introdução dentro das empresas do conhecimento, da literacia, da aprendizagem, do saber formado na academia, através da injeção nas empresas dos jovens mais qualificados, em que o país investiu na formação, em que as famílias apostaram na sua qualificação, e aqui, em vez de termos uma política ativa de emprego centrada na injeção desse novo capital humano nas nossas empresas, aquilo que o Governo disse, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse, é que o seu futuro e o seu destino era a imigração, porque em Portugal não tinham lugar. É verdade, nós temos que ter uma administração pública mais moderna, mais ágil, mais eficiente, menos custosa para o cidadão. Mas para isso, o Governo, em vez de ter apostado no Simplex, em vez de ter apostado na racionalização dos serviços, através do desenvolvimento da rede de lojas cidadão, em vez de ter apostado na modernização,
o que é que o Governo fez? O Governo confundiu a modernização com os cortes dos salários aos funcionários públicos. Confundiu a poupança com os cortes nas despesas sociais. E confundiu a modernização dos serviços com o puro e simples encerramento dos serviços, deixando e abandonando o território com os serviços de proximidade que são essenciais para o funcionamento e para a qualificação do território. Ora, isto não é fazer reforma do Estado. Isto é destruir o Estado. Mas o Estado é importante porque o Estado é um garante de serviços públicos de primeira necessidade para todo o cidadão, para todos os territórios e que tem que haver razões de equidade que assegurem essa modernização. E sim, perante a crise, é evidente que era necessário chegar mais próximo das pessoas e responder com maior eficiência à crise social. Mas aquilo que o Governo fez foi, em vez de reforçar a solidariedade, foi, pelo contrário, cortar no rendimento social de inserção, cortar no complemento solidário para idosos, cortar nos complementos para quem tem maior grau de deficiência e diminuir a proteção social, agravando, acrescentando à crise económica, à crise financeira, uma profunda crise social. É por isso que este Governo fracassou. É por isso que a estratégia falhou. É porque o Governo, em vez de olhar para os problemas, de identificar a sua causa e procurar de uma forma pragmática resolver cada um dos problemas, o que este Governo tinha e teve foi uma agenda ideológica de destruição do Estado, de destruição das políticas sociais, de discriminação social, e é isso que conduziu a que nós tenhamos hoje uma economia mais forte e mais competitiva, mas, pelo contrário, uma economia mais frágil e com menos capacidade de enfrentar os desafios do nosso futuro. Ora, aquilo que aconteceu é que, ao fim de 4 anos, nós temos hoje um produto interno bruto ao nível do início da década passada. Nós temos hoje um nível de emprego idêntico ao que tínhamos há 2 décadas atrás. Nós temos hoje um nível de investimento idêntico ao que tínhamos há 3 décadas atrás. E conseguimos mesmo, em matéria de emigração, retomar há 50 anos atrás, porque desde os anos 60 que nós não tínhamos uma tal perda de capital humano como as mais de 300 mil portugueses que abandonaram o país ao longo dos últimos 4 anos. Ora, como todos disseram no painel anterior, nós não só não temos um novo modelo económico, como hoje estamos em piores condições para atingir esse novo modelo económico. Porque não é possível modernizar as empresas sem investimento. Não é possível sustentar o crescimento das exportações sem mais investimento. Não é possível modernizar as empresas, torná-las mais competitivas, sem capital humano mais qualificado. E, portanto, aquilo que foi a redução brutal do investimento para os níveis dos anos 80 e aquilo que foi a perda de capital humano deixa hoje o nosso tecido económico mais frágil e com menos condições para enfrentar os desafios que temos que enfrentar no futuro. Este é o resultado destes 4 anos da política do Governo. E perante este resultado só há uma resposta a dar. É a necessidade de mudar de Governo, mas é uma necessidade, sobretudo, de mudar de política. E essa é a nossa responsabilidade e essa é a responsabilidade que nós temos de assumir. Nós temos uma agenda para a década, uma visão para o futuro do país. A tal visão que permite assegurar, como dizia o engenheiro José Manuel Fernandes, uma continuidade nas políticas. Os objetivos que assegurem a sustentabilidade da caminhada que fazemos, para que cada governo que chega não recomece a fazer tudo aquilo que o outro tinha começado a fazer. E que não apostemos numa legislatura na prioridade à educação de adultos. E consigamos mobilizar mais de 1 milhão de pessoas para voltarem à escola e à formação, para depois, na legislatura seguinte, dizer esse esforço é absolutamente inútil e não precisamos do vosso contributo para a modernização do país.
para que não estejamos legislaturas sucessivas a investir na ciência e na investigação básica, que é absolutamente essencial para depois podermos ter a sua aplicação à atividade económica, e depois, porque concluímos que a aplicação à atividade económica ainda é insuficiente, aquilo que fazemos não é acelerar a sua articulação à realidade económica, mas, pelo contrário, fazer cortes brutais na investigação fundamental, que essa sim comprometerá o nosso futuro se não for continuada a ser feita. E isso sim é andar para trás, e nós não podemos estar sempre a andar para trás, pelo contrário, temos que continuar a andar para a frente, fazendo melhor, melhorando o que foi feito, mas nunca e nunca, nunca está sempre a desfazer aquilo que é necessário para dar continuidade. E é por isso que precisamos de uma agenda para a década. Porque precisamos de ancorar os nossos grandes objetivos de política, de médio e longo prazo, num grande acordo de concertação social estratégica com os diferentes parceiros sociais. E precisamos também de ter um documento que sirva de compromisso político alargado e dê consistência e consolide as políticas fundamentais para o desenvolvimento do país. Precisamos também de uma agenda europeia, porque não é possível continuar esta visão que o Governo tem de que nada é possível mudar na Europa e de que não são necessárias políticas nacionais no contexto da política europeia. Ora, aquilo que é absolutamente fundamental é que para Portugal ser um bom país europeu é essencial que se bata na Europa pela melhor afirmação do potencial e dos seus próprios interesses nacionais. Não é destruindo os nossos interesses nacionais que nós ajudamos a ter uma Europa melhor. Pelo contrário, se nós formos mais fracos, enfraquecemos o conjunto da Europa. E é por isso que é necessário ter na Europa um governo que se bata e seja combativo na defesa dos interesses nacionais, da economia e dos portugueses. E essa agenda tem, obviamente, uma dimensão de médio e longo prazo. Da correção fundamental do erro capital na construção do euro, que é não se ter aumentado, não ter acompanhado o aumento da competitividade que o euro impôs, com o reforço das políticas de coesão, tal como em 92, com a criação do mercado interno, Jacques Delors lançou as políticas de coesão. Mais competitividade exige mais coesão, porque só assim poderemos retomar uma trajetória de convergência. Claro que temos a discussão de fundo a fazer sobre a necessidade de introduzir mecanismos que compensem os efeitos assimétricos da crise nas diferentes economias. Mas há objetivos imediatos que temos que ter. E os objetivos imediatos que temos que ter é que depois deste programa de ajustamento, o Portugal precisa de um programa de recuperação económico. Aquilo que eu tenho designado de um programa de fisioterapia, que responda à crise social do desemprego, que responda à crise social do aumento da pobreza e que crie condições para um crescimento sustentado na inovação e na qualificação, porque é esse o caminho que nos permitirá recuperar uma trajetória de convergência. E esse é um pacote que temos que negociar com a União Europeia. E quando estamos a poucos meses de assinalar os 30 anos da integração de Portugal na então CEE, é a altura de dizermos na Europa que, para assinalarmos estes 30 anos, nós precisamos de um novo impulso para a convergência e queremos negociar e contratualizar com a Europa esse novo impulso para a convergência. Temos, por isso, uma agenda para a década. Temos uma agenda europeia. Mas temos que ter políticas que respondam, efetivamente, às necessidades do país. E políticas que façam sentido. E não, outra vez, políticas determinadas pelo dogmatismo ideológico, como se fosse possível resolver problemas sem nos centrarmos de uma forma pragmática na identificação das causas e na busca de soluções. É aí que nós temos que fazer, porque é assim que nós conseguimos ultrapassar os problemas do país. Estas jornadas têm um objetivo central, as pessoas, e um lema: mais investimento e mais inclusão. Porque não teremos mais inclusão se não tivermos mais investimento. E é por isso necessário responder à questão do investimento. E ainda há poucas semanas o Grupo Parlamentar do PS teve um conjunto de iniciativas na Assembleia da República, tendo em vista melhorar as condições de investimento
no setor privado. Melhorar condições de investimento, desde logo através da criação de um fundo de capitalização das empresas. Nós temos as empresas hoje muito fragilizadas, com uma autonomia financeira bastante limitada, na média de 30%. É necessário que, para poderem aproveitar o aumento da liquidez existente na Europa e o aumento de liquidez existente na própria banca, que as empresas tenham melhores condições de se poderem financiar. E é por isso necessário que, num tecido empresarial que é muito marcado ainda por empresas de base familiar, que é muito marcado, que é pouco aberto à entrada de capital externo, num país onde, é verdade, há pouco incentivo ao investimento, que encontramos um fundo de capitalização que permita reforçar o capital das empresas, preservando a sua natureza e a sua estrutura. E para isso é necessário que o Estado tenha, ou por si, ou através dessa famosa instituição financeira que nem ata nem desata, um mecanismo que permita atrair o capital disponível. E há várias formas de o fazer. Os fundos comunitários que estão disponíveis permitem-no fazer. Há muita liquidez no mundo que pode ser atraída e que pode e deve ser, como o PS, aliás, propôs, desde logo canalizado muito investimento dos chamados visto gold, que têm estado a ser consumidos no imobiliário e que podem e devem ser reorientados para este fundo de capitalização, de forma a terem uma utilidade mais produtiva do que aquilo que têm tido, e esta é uma forma essencial para a capitalização das empresas. Como propusemos também um novo quadro fiscal que incentive o investimento, desde logo garantindo a neutralidade em IRC dos suprimentos, mas também criando em sede de IRS um incentivo aos suprimentos, ou seja, ao maior investimento dos próprios donos das empresas no capital das empresas. E temos finalmente os fundos comunitários. Eu bem sei que sempre que me refiro a isto, o Governo vem dizer que eu ando a discutir um problema sectorial e não um problema central da vida do país. Pois estão muito enganados. É que, na carência de recursos financeiros, seja para o investimento privado, seja para o investimento público, o destino a dar aos fundos comunitários é mesmo central para a vida do país, porque são os únicos fundos que podemos ter por certos e seguros que teremos nos próximos anos. E a verdade é que cada vez que falamos com os autarcas, cada vez que falamos com os empresários ou com as suas associações, dizem-nos sempre a mesma coisa. Não foram tidos nem achados devidamente na elaboração dos programas. Só são convocados para uma espécie de roadshow promocional que, não fosse, eu não queria ser indelicado, até diria que até parece algo de campanha eleitoral. Mas não deve ser, com certeza. Não deve ser, com certeza. E também não são agora tidos nem achados verdadeiramente no desenho dos regulamentos. Então, numa fase em que é absolutamente essencial estimular e incentivar as empresas a recorrerem aos fundos para investirem, é normal, faz sentido ter um regulamento que cria mais obstáculos ao investimento das empresas do que o regulamento que estava anterior em vigor? Acho que não faz sentido. Então faz sentido quando as empresas estão a precisar de reinvestirem para poderem modernizar o equipamento, depois de muitos anos sem modernizarem o seu equipamento, que o regulamento não permita o financiar a modernização do equipamento e se limita ao lançamento de novos projetos. Claro que nós precisamos de novos projetos, mas não podemos deixar morrer os projetos que já existem e que precisam de continuar em atividade. Então, e que sentido é que faz? Num tecido empresarial tão fragmentado que nós temos, com micro, nano, pequenas e médias empresas, onde é necessário, pelo contrário, dar incentivos às empresas para que ou se concentrem, ou se associem, ou compartilhem custos, ou ganhem escala, ou ganhem dimensão, para poderem ter outra robustez para enfrentar os mercados globais, faz algum sentido que, ao contrário do que existia no quadro anterior, acabemos agora
com os polos de competitividade e com as medidas de eficiência coletiva. Não faz sentido, é um retrocesso e é não dinamizar corretamente a economia portuguesa. Investimento, mas também inclusão. Uma das marcas mais dramáticas destes 4 anos é termos regressado 10 anos atrás no nível de pobreza. O esforço que o país fez, em particular com o complemento solidário para idosos, na redução da pobreza e, em particular, da pobreza dos mais idosos, tinha-nos permitido fazer um percurso de diminuição significativa da pobreza e de caminharmos para um objetivo que tem que ser um objetivo central em qualquer sociedade decente. O objetivo de erradicarmos a pobreza. E aquilo que aconteceu nestes 4 anos é que não só não avançámos neste objetivo, não só não consolidamos o que tínhamos conseguido, mas, pelo contrário, andámos 10 anos para trás. E, se olharmos para aquilo que é a informação disponível, nós constatamos que o mais dramático é que o segmento da sociedade onde a pobreza mais aumentou foi nas crianças e nos jovens entre os 0 e os 18 anos, onde, neste momento, 31% da população portuguesa entre os 0 e os 18 anos está em situação de risco de pobreza. São 570 mil crianças e jovens. E a pobreza infantil e juvenil é a mais dramática de todas as pobrezas. Porque é aquela pobreza que nos está a prometer para amanhã não uma sociedade mais justa, mais igualitária, com menos pobreza. Mas o que nos estamos hoje a produzir é reproduzir uma nova geração de pobreza e um retrocesso duradouro no país. Crianças e jovens em risco de pobreza significa, como está a haver, um aumento do insucesso escolar. Significa que estamos a desperdiçar capital humano essencial para o nosso futuro. E estamos, sobretudo, a fazer algo que é imperdoável numa sociedade decente. A cortar à partida, quando as pessoas são crianças e jovens, a oportunidade que têm de ter, que todo o ser humano tem de ter, de realizar plenamente o seu potencial de acordo com a sua capacidade, o seu esforço, o seu empenho e a sua dedicação. E é por isso que aquilo que temos de fazer é agora para as crianças e jovens o que já no passado tínhamos feito para os mais idosos. Concentrar os nossos recursos. Porque aquilo que permitiu fazer a diferença com o complemento solidário para idosos é termos concentrado os poucos recursos que tínhamos na eliminação daquela mancha terrível de pobreza na população mais idosa. E agora temos de fazer isso com uma iniciativa centrada na erradicação da pobreza infantil e juvenil, e essa é uma prioridade que temos que assumir para o próximo ciclo governativo. Investimento e inclusão. Produzir crescimento, dar força às empresas, criar condições para criar riqueza, para gerar emprego e combater a pobreza e erradicar a pobreza infantil e juvenil. Mas para que isto aconteça, diremos, mas como é que é possível, num quadro tão difícil, conseguirmos fazer aquilo que é necessário fazer? Eu acho que é necessário fazer as políticas que fazem sentido. As políticas que inteligentemente combinam objetivos distintos de forma a obter um objetivo comum. Já falei há pouco do drama que é o desemprego jovem. O drama que é estarmos a perder, ao longo destes anos, capital humano que está a ir para fora. Destes cerca de 350 mil imigrantes, mais de 130 mil eram jovens e muitos deles bem qualificados. Ora, nós temos, por outro lado, outro problema identificado. Nós temos que modernizar as nossas empresas. Nós temos que levar o conhecimento, o saber às empresas. Ainda esta semana, creio que todos puderam ver
uma visita de um ministro a uma empresa que eu tive a oportunidade de visitar em junho passado, numa freguesia do Concelho de Bragança, em Gimonte, que é uma empresa que se dedica à produção de fumeiro de porco bízaro. Era uma empresa que resulta de uma velha tradição familiar, que começou nos avós, passou para os pais e agora está numa nova geração. São dois irmãos, um licenciado em Engenharia de Qualidade, outro licenciado em Gestão. E aquilo que esta nova geração fez, com um produto tradicional, que está no ADN do nosso saber fazer, que é a produção do fumeiro, foi ter conseguido pegar numa produção tradicional, num território de baixa densidade, e transformar aquele produto num produto de alto valor acrescentado por via da inovação que conseguiram incorporar. E que hoje já não vendem só na taberna dos avós, mas que está hoje a ser exportado para as lojas gourmets de França, de Itália, de Espanha, porque é um produto que, sendo tradicional, foi valorizado pelo saber e pelo conhecimento que aqueles jovens tiveram. Ora, é esta experiência que ali aconteceu, por razões familiares, que nós temos de produzir no conjunto do nosso tecido empresarial, mobilizando o saber que esta nova geração tem e que é essencial para dar novo valor e nova capacidade aos nossos produtos. E, portanto, aquilo que nós devíamos estar a fazer é que aos centenas de milhões de euros disponibilizados pela Garantia Jovem, mais os vários mil milhões de euros que vêm agora para os programas operacionais para as próximas perspectivas financeiras, em vez de estarmos a desperdiçá-los em sucessivos estágios que só servem para enganar a estatística do desemprego, o que nós devíamos ter era um programa muito centrado naquilo que tem que ser uma prioridade de combate ao desemprego juvenil, simultaneamente apoiando as empresas e, sobretudo, as empresas que estão mais expostas à competição. E este é um exemplo, em N exemplos que podemos identificar, de um programa que, ajudando a resolver um problema, que é o problema do desemprego, simultaneamente ajuda outro problema, que é a necessidade de podermos apoiar com inteligência as empresas e, sobretudo, aquelas que, estando mais expostas aos mercados competitivos, mais precisam de se modernizar e melhorar a sua produtividade. São exemplos destes que nós precisamos para que, de facto, possamos vencer a crise em que estamos. Não é o radicalismo ideológico deste governo que nos vai permitir vencer a crise. Não. É uma abordagem pragmática em nome dos valores, que são os valores de sempre do PS e que estão centrados na dignidade da pessoa humana. Esse, sim, é a forma de enfrentarmos e vencermos esta crise. É por isso que nós podemos dizer, ao chegar ao fim desta legislatura, que este governo falhou na sua estratégia e fracassou nos seus objetivos. E para isso temos que apresentar a nossa alternativa e, com essa alternativa, mudar o governo e mudar a política. Mas, apesar de tudo, a legislatura ainda não acabou. E por isso há ainda muito trabalho pela frente nesta legislatura. E é fundamental o trabalho de fiscalização da atividade política deste governo. E há bons motivos para não nos distrairmos na necessidade da fiscalização da atividade política deste governo. E há aqui uma iniciativa ontem anunciada pelo nosso líder parlamentar que é da maior importância. O governo tem que ir à Assembleia e explicar muito bem o que é que se passa e se há ou se não há. Com critérios é que foram definidos ou não foram definidos para a criação de uma lista de contribuintes VIP que têm um tratamento especial por parte da nossa administração fiscal. Como é também a altura de fazer uma avaliação sobre o trabalho da CRESAP e os resultados da aplicação do trabalho da CRESAP por este governo.
No futebol costumava-se dizer que o futebol era um jogo simples. Era 11 contra 11 e no final ganhava... Não, o Porto. Sejamos simpáticos. Mas eu olho para estes resultados da Cresap e começo a achar que é uma história parecida. Há muito concurso, há muita transparência, há muitos currículos, são todos objetivamente avaliados. A Cresap tem intrigo ao governo sempre 3 nomes, mas depois, no fim, é sempre alguém do PSD ou do CDS que é nomeado para aquele lugar. E agora que estamos a chegar ao fim da legislatura, é a altura também de fazer o balanço sobre estas nomeações. Porque já vimos o que aconteceu nos dirigentes regionais da Segurança Social. Vamos ver o que está a acontecer nas CCDRs e creio que uma única exceção, aliás, criteriosamente exemplificada, para ser a regra, a exceção que confirma a regra, a verdade é que o resultado é sempre o mesmo. E isto não pode deixar de merecer a atenção do nosso grupo parlamentar e não pode deixar de merecer a devida fiscalização por parte da Assembleia da República. E há, aliás, aqui uma matéria sobre a qual, na conversa que tive, na organização dos trabalhos que temos para o futuro, que eu acho que, aliás, devia ser uma iniciativa legislativa exemplar, simbólica, que tem a ver com a renovação de um alto cargo do Estado, que terá de ocorrer nos próximos meses, e em que o PS devia ter uma iniciativa que fosse exemplar sobre a atenção que a nomeação para os altos cargos do Estado devem ter. Estamos a poucos meses do Sr. Governador do Banco de Portugal cessar as suas funções. Se nós olharmos o que acontece no direito comparado, na generalidade dos países da União Europeia, os governadores do Banco de Portugal são nomeados ou pelo chefe de Estado ou pelo Parlamento, ou com a intervenção do chefe de Estado ou com a intervenção do Parlamento. E só há 2 países, que é Portugal e França, onde a nomeação do governador é da exclusiva intervenção do próprio governo. A França tem, aliás, um sistema constitucional diverso que ajuda a explicar bastante bem a sua exceção relativamente a todos os outros. No caso português, é que não há nenhuma razão constitucional que justifique sermos uma exceção relativamente àquilo que são todos os outros. Não. Nós temos sentido de Estado e, portanto, não vamos fazer aquilo que julgavam que nós íamos fazer. Quer dizer, o Governo está em final de mandato, não vai agora nomear, o Sr. Presidente da República também está quase saída, também não vai nomear, e, portanto, fica tudo isto para o próximo Governo ou para o próximo Presidente da República. Não. Nós não queremos o nosso Governador do Banco de Portugal. Nós queremos um Governador do Banco de Portugal que seja o Governador português de Portugal do Banco de Portugal. E é por isso... E é por isso que o que nós dizemos é que não são eles a nomear, porque não somos nós a nomear. Não. Nós entendemos que para reforço da própria independência do Banco de Portugal e do seu governador, se deve alterar sistemicamente a forma de designação do governador do Banco de Portugal. E por isso iremos apresentar uma iniciativa legislativa para que o governador passe a ser nomeado por decreto do Presidente da República, sob proposta do Governo, e após audição do indigitado no Parlamento, de forma a que todos possam saber quer as suas competências, quer a sua visão política monetária, para que possam todos interferir no processo de nomeação. E entendemos também que a administração do Banco de Portugal deve ser, então sim, nomeada pelo Governo, por proposta do Governador, nomeado pelo Presidente da República, sob proposta do Governo e após audição parlamentar. Creio que teremos assim um sistema mais robusto, mais transparente, que reforça a independência e que garante que a designação do Governador não é um assunto resolvido à volta da mesa do Conselho de Ministros, mas, pelo contrário, tem intervenção quer do chefe de Estado, quer do Parlamento, porque é um cargo que exige a intervenção de todos, de forma a garantir a autenticidade e a independência do exercício da sua função. E esta é uma iniciativa que apresentaremos na próxima semana na Assembleia da República. Caras
Caras e caros camaradas, estamos a chegar ao fim destas jornadas. Quero mais uma vez cumprimentar a direção do grupo parlamentar pela sua organização, pela alta qualidade deste debate, saudar todas e todos pelo enorme contributo que deram nas sessões de debate para a construção das políticas do Partido Socialista e dizer que espero não estar 10 anos sem voltar às próximas jornadas parlamentares e que não deixem nas próximas jornadas, já na próxima legislatura, de convidar os membros do Governo, e é com muita honra que eu estarei cá. Muito obrigado.